Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela e esse é o meu canal, sou crocheteira. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esta linda bolsa que eu chamei de bolsa jeans. Você pode fazer ela com outras cores também. Vamos começar então? E para fazer essa bolsa nós vamos utilizar uma tesoura, uma agulha de crochê 3,5 mm, uma agulha de tapeçaria, vamos usar barbante fio 6 da Euro-Roma. Esse aqui é o jeans e esse daqui é o cru. Nós vamos usar somente essas duas cores de barbante. Vamos começar então? Eu vou começar então fazendo um quadrado de crochê. Vamos fazer esse aqui, ó, esse square. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Eu enrolo a linha aqui em volta do meu dedo indicador, seguro com o meu polegar, coloco a minha agulha aqui, não enrolo muito forte, tá? E coloco a minha agulha aqui embaixo do fio, puxo esse outro fio que tá lá atrás e faço uma argolinha. Venho aqui e puxo uma laçada pra dentro dessa argolinha. Aqui eu fiquei com o anel mágico. Agora, eu faço mais 2 pontos de correntinha e vou fazer agora mais 15 pontos altos. Contando com essa correntinha, que é o primeiro ponto alto, nós vamos ter 16 pontos no círculo mágico. Dezesseis pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, agora eu vou pegar esse fiozinho que ficou aqui e vou puxar ele. Pra ele ficar bem apertado. Então, agora, finalizei o círculo, puxei bem firme. Venho aqui no terceiro ponto de correntinha que eu fiz para iniciar, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou tirar esse fio. Eu corto ele. E vou levar esse fio aqui lá pra trás. E agora, eu vou usar o fio jeans. Aqui nesse mesmo lugar, onde eu levei o fiozinho pra trás, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro e vou puxar uma laçada do fio azul. Faço 1, 2, 3, 4 pontos de correntinha. Venho aqui dentro e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, dentro do mesmo espaço. 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto e vou fazer um ponto sobre cada ponto, 3 vezes. Um ponto, outro ponto no outro espaço, e vou no outro, sobre o outro ponto alto e faço mais um ponto. Ficaram 3 pontos altos sozinhos aqui. Agora, eu venho, dou uma laçada e vou no próximo espaço, e agora eu vou fazer um ponto leque. Vão ser 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, um ponto de correntinha e mais 3 pontos altos. Agora, já está virando um quadrado, vocês estão percebendo? Então, agora, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer 3 pontos agora, um sobre cada ponto. Um ponto sobre cada ponto alto. 2, 3. E, novamente, eu vou fazer outro ponto leque no outro espaço. 3 pontos altos,
um ponto de correntinha e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer isso até formar o quadrado aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os 3 pontos separados, um ponto sobre cada ponto. Agora, aqui onde eu fiz 4 pontos de correntinha para começar a carreira, eu vou fazer mais 2 pontos altos nesse espaço. Que é para terminar o primeiro ponto leque que eu fiz. Coloco os 2 pontos altos. Venho aqui no terceiro ponto de correntinha, 1, 2, 3, e finalizo com ponto baixíssimo. Terminei mais essa carreira. Agora, eu venho aqui dentro desse espaço onde eu fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Faço 1, 2, 3 pontos de correntinha. Agora, eu vou começar a fazer meio ponto alto. Coloco as 3 laçadas na agulha e aí eu tiro elas todas de uma só vez. Faço um ponto de correntinha, dou outra laçada. E agora, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo ponto. E faço um ponto, meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha, pulo mais um ponto e venho no próximo e faço outro meio ponto alto. Pulo um ponto de correntinha, pulo o primeiro ponto, vou no próximo e faço o meio ponto alto. A partir de agora, vão ser apenas meio ponto alto. Pulo esse ponto, venho aqui dentro agora, olha só, vão ficar 4 pontos aqui. Aqui vai ficar 2 pontos no mesmo espaço, separados por uma correntinha. E aqui vão ficar 4 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Fiz o ponto de correntinha, venho aqui agora, dentro desse ponto de correntinha aqui do ponto leque, e vou fazer um meio ponto alto, um ponto de correntinha e outro meio ponto alto. Todos os dois no mesmo espaço. Fiz um ponto de correntinha, pulo esse primeiro ponto e venho no segundo. Faço mais uma ponto de correntinha, dou uma laçada, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo. E assim eu vou fazer até finalizar essa carreira. Pulo um ponto e vou continuar fazendo aqui agora o ponto, no ponto leque. Um ponto de correntinha e outro ponto. Eu vou finalizar aqui agora e já volto com vocês. Olha só. Cheguei no finalzinho da carreira. Agora, eu venho aqui onde eu fiz a correntinha para iniciar a carreira. E venho aqui, pulo o primeiro ponto, venho aqui nesse segundo ponto. Deixo sempre um ponto de correntinha aqui. Venho nesse próximo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar a cor. Então, eu vou puxar um pouquinho a laçada, deixar ela maior. Coloco a minha agulha lá por trás. E nesse mesmo espaço que está o ponto, olha aqui, tem um espacinho aqui. Eu vou colocar a minha agulha lá por trás, venho pra frente. Coloco a agulha nessa argolinha e levo ela lá pra trás. Agora, eu vou pegar o fio cru. Pego o fio aqui na minha mão, seguro ele aqui. Coloco a minha agulha aqui dentro do ponto de correntinha do ponto leque. Coloco a minha agulha dentro dessa laçada, aqui, olha só, dentro dessa laçada que eu levei pra trás. Pego o meu fio cru e agora eu vou puxar uma laçada do fio cru aqui pra dentro. Agora que eu já puxei o fio cru aqui pra dentro, e segurando aqui firme, eu vou puxar esse fio aqui, o fio azul, pra ficar bem firme. E faço 3 pontos de correntinha. Esse ponto vai ficar aqui porque eu vou usar na próxima carreira. Agora, eu vou continuar fazendo pontos meio ponto alto.
Ponho a minha agulha aqui e faço um meio ponto alto. Assim. Faço um ponto de correntinha, dou uma laçada. Aqui onde tem a correntinha, que eu pulei um ponto, eu vou vir lá embaixo, nesse ponto que eu fiz na carreira anterior a essa. Venho aqui embaixo, dentro do ponto, e dou uma laçada. Vai ficar um ponto alongado. Só. Faço um ponto de correntinha, dou uma laçada, pulo esse ponto e não vou fazer aqui, dentro desse espaço. Eu vou lá embaixo, no ponto da carreira anterior. Coloco a minha agulha, puxo uma laçada, deixo ela mais larguinha e finalizo o ponto. Faço um ponto de correntinha, dou uma laçada, coloco a minha agulha lá no ponto da carreira anterior, da segunda carreira. Puxo a laçada, deixo bem larguinha e tiro todos os pontos juntos. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez. Um ponto de correntinha, uma laçada. Pulo esse ponto, venho aqui e venho lá na segunda carreira. Coloco a minha agulha no ponto, puxo, dou uma laçada e finalizo o ponto. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Agora, aqui eu pulo, venho aqui, lá embaixo, finalizo. Faço um ponto de correntinha. E aqui, onde é o ponto leque, eu coloco a minha agulha no ponto de correntinha e faço outro ponto leque. Normalmente. Todos os pontos em meio ponto alto. E vou continuar agora a próxima carreira do mesmo jeito. Dou uma laçada, vou lá embaixo, faço um ponto alongado. Tiro todas as laçadas de uma só vez. Eu vou continuar, então, aqui. Assim que eu terminar, eu venho com vocês. Eu cheguei, então, aqui no final da carreira. Fiz um ponto de correntinha, venho aqui no segundo ponto de correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levar essa argolinha lá pra trás novamente. Aqui, no mesmo lugar que está o ponto, eu venho aqui, ó, nesse espacinho, com a agulha por trás, coloco a minha agulha aqui, coloco a argolinha na agulha e levo ela lá pra trás. Puxo a argolinha pra trás. Vou usar, então, agora o fio azul. Coloco a minha agulha aqui, entre os dois pontos do ponto leque, coloco a argolinha na agulha, seguro ela aqui e puxo o fio azul. Agora que eu tô com o fio azul aqui, posso dar uma laçadinha e puxar esse fio branco, puxar esse fio cru bem firme, para ele ficar preso aqui. Faço os 3 pontos de correntinha e um meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha e agora eu vou fazer pontos meio ponto alto normal, não é alongado. Faço um ponto de correntinha, meio ponto alto, um ponto de correntinha e meio ponto alto. E vou fazer agora essa carreira sempre desse mesmo jeito. É um ponto de correntinha e meio ponto alto. Um ponto de correntinha, meio ponto alto. Chego aqui no ponto leque e vou fazer meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto no mesmo espaço. Um ponto de correntinha e continuo até finalizar a carreira. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Eu cheguei, então, no final da carreira, finalizo com ponto baixíssimo e levo essa argolinha lá pra trás. Deixo ela mais larguinha, venho no mesmo espaço, coloco a agulha aqui,
coloco a argolinha e levo ela lá para trás. Esse jeito de fazer facilita bastante, que eu não preciso ficar escondendo o fio novamente, né? Toda vez que eu for trocar de linha, eu preciso esconder o fio, e dessa forma não preciso. Então, agora eu vou fazer outra carreira, do mesmo jeito que eu fiz a azul, eu vou fazer com o fio cru. Coloco a agulha aqui dentro, ponho a argolinha na agulha, não posso esquecer. E vou puxar o fio cru agora para começar a carreira. Aperto o fio azul e faço novamente, começo novamente a próxima carreira. Do mesmo jeito que eu fiz a carreira anterior. Meio ponto alto, um ponto de correntinha. Nos espacinhos de correntinha. Um ponto de correntinha, venho no espaço aqui vazio e faço outro meio ponto. E essa carreira vai ser do mesmo jeito da carreira anterior. Chego aqui no ponto leque e faço do mesmo jeito. Um meio ponto alto, um ponto de correntinha e um meio ponto alto no mesmo espaço. E continuo até finalizar a carreira dessa mesma forma. Agora, nessa carreira, eu vou continuar usando a cor cru. Então, eu posso cortar esse fio. Eu vou cortar ele e depois eu faço o acabamento, faço o arremate depois. Eu cortei o fio, venho aqui no segundo ponto, faço um ponto baixíssimo, venho aqui dentro, faço outro ponto baixíssimo, faço os 3 pontos de correntinha, faço meio ponto alto. E agora, eu vou fazer todos eles em meio ponto alto, sem correntinhas. Então, eu venho aqui, dou a laçada e venho aqui dentro. Não vou pegar no meio do ponto, eu vou pegar aqui no ponto, ó, dentro do ponto, onde tem essa laçadinha aqui, vocês estão vendo? Olha só, coloco a minha agulha aqui dentro, puxo e faço meio ponto alto. Agora, eu venho aqui, nesse outro pontinho aqui, que é onde tá o pontinho de correntinha. Venho aqui e faço outro meio ponto alto. Venho aqui nesse outro espaço, faço meio ponto alto. Sempre assim agora. Eu não vou pegar aqui dentro, eu vou pegar em cada pontinho que tem. No ponto de correntinha e no ponto aqui, olhem só. Fica esse fiozinho aqui pra baixo e aqui ficam 2. Coloco a agulha, puxo a laçada. Coloco aqui dentro, olha, nesse espacinho aqui, ó. E puxo. E faço mais um ponto. Vai fazer sempre assim agora. O ponto dentro do ponto, não é mais na laçada, não é mais aqui embaixo. E eu vou fazer desse jeito, quando eu chegar aqui, eu faço dentro da correntinha. Vamos lá. Cheguei aqui no final, agora eu venho dentro da correntinha, faço um ponto de correntinha e outro ponto. Da mesma forma. E continuo fazendo os pontos
dentro dos pontos. Vai ficar sempre assim, olha só. Vai ficar bem fechadinho o ponto agora. Cheguei aqui, então, no último ponto, faço um ponto baixíssimo, vou tirar o fio. Agora, eu pego aqui a minha agulha, coloco aqui, pulo esse ponto, venho no próximo, coloco a minha agulha aqui, levo o fio lá pra trás. Coloco a minha agulha aqui por trás, onde ele já estava, e vou puxar o fio novamente aqui pra dentro. Vai ficar um acabamentozinho aqui. Isso vai ajudar na hora da costura. Então, agora, eu divido o fio em duas partes. Deixo 3 fios para um lado e 3 fios para o outro lado. Vou passar uma parte do fio aqui por trás. Agora que eu passei aqui pra trás, eu vou dar 2 nozinhos. Dou um nozinho bem de leve, não aperto. E no próximo nozinho, eu já posso apertar. Agora, eu posso esconder esse fio. Eu posso colocar aqui a minha agulha de tapeceiro e vou passar ela por dentro aqui de alguns fios. No avesso do trabalho. Coloco os fios aqui dentro da agulha. Puxo. E agora o fio já está escondido. E eu posso cortar ele. E eu vou fazer isso com todos os outros fios, do mesmo jeito. Divido o fio ao meio. Deixo aqui 3 pontinhos, 3 pontinhas dele para cada lado. Olha, ele tem 6 fios. Então, eu reparto em 2. 3 para um lado, 3 para o outro. Passo a agulha aqui por trás de um dos pontos. Puxo o fio. Dou um nozinho. Mais um. E aí, eu pego a minha agulha de tapeçaria e vou esconder esse fio aqui por trás. Posso vir aqui por dentro. Eu vou escolher onde eu tiver mais fácil para esconder o ponto e que eu sei que o ponto não, que o fio não vai sair. Coloco a agulha, junto os fios, passo aqui por dentro. Vou fazer isso com todos os fios, todos os que estiverem aparecendo. Sempre dando um nozinho para ele ficar mais reforçado. Olha só. Sempre do mesmo jeito. Eu vou fazer isso com todos eles e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Eu escondi, então, todos os fios do square. E agora, eu tenho que fazer mais 7 squares desses. Vão ser 8 squares iguaizinhos a esses. E também, eu vou fazer 6 squares desse jeito aqui. São retângulos agora, né? Então, nós vamos fazer agora o retângulo. Vão ser 6 iguaizinhos a esse aqui. Vamos começar? Vou começar, então, com o fio azul. Aqui, para começar, eu vou fazer 14 pontos de correntinha. Olha só, eu seguro o fio na minha mão, seguro ele aqui, coloco a minha agulha, dou uma volta na agulha, enrolo ele aqui, seguro esse pontinho e faço uma argolinha aqui.
Agora, eu começo a fazer os 14 pontos. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dou uma laçada e vou começar a carreira agora. Pulo esses 3 primeiros pontos e venho aqui no 4º ponto e vou fazer um meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha, pulo esse próximo ponto aqui de correntinha, venho no outro ponto e faço meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha, pulo o ponto de correntinha aqui, venho no próximo. Faço meio ponto alto. Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Venho aqui no último pontinho agora. Aqui nesse último ponto de correntinha, eu vou fazer 3 pontos juntos. Faço o primeiro meio ponto, um ponto de correntinha. O segundo, e mais um ponto de correntinha, e o terceiro, todos no mesmo espaço. Todos eles ficaram aqui no mesmo espaço. Não sei se vai dar para vocês verem direito. É escura essa linha, né? Mas agora fazemos um ponto de correntinha. E vamos fazer aqui agora, pulando esse espaço aqui que está vazio, nós não vamos fazer nele, vamos aqui, onde já tem um ponto, nós vamos fazer no mesmo espaço que já tem um ponto. Vai ficar junto. E fazemos o meio ponto alto. Um ponto de correntinha, venho aqui nesse mesmo espaço de correntinha, onde já tem um ponto do outro lado, vamos fazer um ponto aqui. Um ponto de correntinha, pulo esse espaço, venho aqui, onde já tem um ponto. Olha só, que tem um pontinho aqui embaixo. Eu vou fazer o meu meio ponto aqui. Pulo aqui o primeiro, pulo esse espaço, venho no próximo. Venho no último ponto agora. Nesse último ponto, eu vou fazer mais um ponto aqui, nesse mesmo espaço. Um meio ponto alto, um ponto de correntinha. E agora, eu vou finalizar. Aqui, eu tenho 1, 2, 3 pontos de correntinha. Venho no segundo ponto. Pulo o primeiro, o segundo ponto de correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar a carreira. Agora, eu vou usar o fio cru. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fazia lá no quadrado. Dou uma largadinha aqui nessa correntinha, nessa laçada, levo a agulha lá atrás, coloco a minha laçadinha aqui dentro e puxo ela pra trás. Aqui nesses 3 pontos, olhem só, ficou um ponto aqui, um aqui, um aqui. Aqui tem um ponto de correntinha e aqui também. Nesse ponto de correntinha onde está a laçada, eu coloco a minha agulha por dentro da laçada também. E agora, eu vou puxar o fio cru. Seguro o fio cru aqui, a pontinha dele. Puxo uma laçadinha do fio cru aqui. Com esse fio cru aqui na agulha, eu puxo o fio azul para ficar bem firme. E vou fazer 3 pontos de correntinha. Agora, eu faço aqui meio ponto alto, no mesmo espaço. Um ponto de correntinha. E agora, eu vou vir aqui nesse ponto de correntinha que eu não fiz. Lembra que a gente pulou? Aqui nesse ponto que a gente pulou, eu venho aqui e faço o meu ponto alongado. Meio ponto alongado. Um ponto de correntinha, pulo esse ponto, venho aqui, vou lá no ponto da correntinha lá, que eu iniciei a carreira, dou uma larguecidinha aqui na laçada e faço um ponto alongado.
ponto de correntinha e novamente lá no próximo ponto. Sempre pulando o ponto e indo lá na primeira correntinha que eu fiz, aqui embaixo. Olha só, eu pulo essa aqui e venho aqui embaixo. Faço um ponto de correntinha, pulo e vou lá embaixo. Vão ser 5 pontos desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto de correntinha. E agora aqui eu vou fazer, onde tem um ponto de correntinha aqui onde tem 3 pontos, tá vendo? 1, 2, 3 pontos. Tem o ponto e um ponto de correntinha. Aqui dentro do ponto de correntinha, eu vou fazer meio ponto alto, um ponto de correntinha e mais meio ponto alto, no mesmo espaço. Faço outro ponto de correntinha, venho aqui de novo, depois do próximo ponto, dentro do ponto de correntinha, olha só, aqui tem um ponto de correntinha. Venho aqui dentro e faço meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha e mais meio ponto alto. Um ponto de correntinha, e agora eu vou fazer novamente aqui, do outro lado agora, o ponto alongado. Dou uma laçada e venho aqui, onde está esse ponto alongado, eu vou fazer outro no mesmo espaço. E faço outro ponto, meio ponto baixo, meio ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui no mesmo espaço que eu fiz o ponto anterior, no mesmo lugar eu vou fazer esse outro ponto agora. E faço meio ponto alto. Um ponto de correntinha e vou continuar fazendo, sempre aqui no mesmo espaço, os 5 pontos alongados. Fiz os 5 pontos alongados, agora eu faço um ponto de correntinha, tenho ponto aqui e um ponto de correntinha aqui, venho aqui dentro, faço meio ponto alto, um ponto de correntinha e outro meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha e agora eu venho aqui na segunda correntinha aqui, do primeiro ponto da carreira, e finalizo com ponto baixíssimo. Vou levar essa argolinha pra trás, venho aqui, dentro desse espacinho aqui onde eu já fiz o ponto, coloco a minha agulha por trás, puxo a argolinha, coloco na agulha e puxo a agulha lá pra trás. Vou puxar essa argolinha. Agora, eu vou deixar esse fio aqui e vou pegar o fio azul. Coloco a minha agulha aqui dentro, entre desses 2 pontos aqui, que é o ponto leque. Coloco a agulha dentro da alcinha e vou puxar uma laçada com a cor azul. Puxo esse fio, que agora o azul tá preso aqui na minha agulha, faço 3 pontos de correntinha. E um meio ponto alto. Um ponto de correntinha, e agora eu continuo. Meio ponto alto normal, um ponto de correntinha, pulo esse ponto, venho no próximo e faço meio ponto alto. Ponto de correntinha, pulo um ponto, faço meio ponto alto. Um ponto de correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo, meio ponto alto. Vou fazer isso agora por toda a carreira. Cheguei aqui no ponto leque, vou fazer outro ponto leque aqui dentro, meio ponto alto, um ponto de correntinha, meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha aqui entre os 2 pontos leques
que tem um ponto de correntinha, eu vou fazer outro meio ponto alto. Ponto de correntinha e continuo. Da mesma forma agora, até chegar aqui no final. Vou finalizar aqui essa carreira e já volto. Cheguei aqui no final, vou finalizar com ponto baixíssimo. Vou levar o fio lá pra trás. Levar a argolinha lá pra trás. E vou fazer agora as duas últimas carreiras com o fio cru. Pego aqui, trago o fio cru aqui, seguro a argolinha do fio azul e vou puxar aqui pra dentro. Faço os 3 pontinhos e eu continuo fazendo aqui em ponto meio, e eu continuo fazendo aqui os meio ponto altos. E agora ele vai ser igualzinho à carreira anterior, sempre um meio ponto alto e um ponto de correntinha. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Eu cheguei, então, aqui no final, finalizo com ponto baixíssimo. E como foi lá a última carreira, como foi a última carreira do quadrado, nós vamos fazer essa também. Faço os 3 pontos de correntinha, o meio ponto alto, e agora eu vou continuar fazendo um ponto sobre cada ponto. No ponto mesmo, eu vou fazer, ó, olha só. Coloco a minha agulha aqui dentro desse ponto, tá vendo que tem é uma argolinha aqui, e aqui tem um pontinho aqui embaixo. Eu vou colocar a minha agulha aqui. Venho no próximo, aqui também tem um outro espacinho. Faço dentro do ponto, os pontos agora. Em todos eles, no ponto de correntinha e no ponto. Na correntinha e no ponto, em todos eles. Do mesmo jeito que eu fiz o quadrado, eu vou fazer aqui agora também. Vai ser a mesma coisa. Olha só. Eu vou finalizar, então, essa carreira aqui e já venho com vocês para a próxima etapa da bolsa. Cheguei, então, aqui no finalzinho. Puxo aqui as pontinhas, ele vai ficar bem retangular. Vou cortar o fio agora. Agora, eu venho, agora eu pulo esse ponto aqui, venho no próximo. Puxo o fio, venho aqui no mesmo ponto que já estava e puxo novamente o fio aqui pra trás. Ficou desse jeito. E agora, eu vou fazer os acabamentos também. E agora, eu finalizei todos os retângulos, que estão todos aqui. Fiz 6 retângulos. Esses retângulos vão ser as laterais da bolsa. E os quadrados, que vai ser a frente e a parte de trás da bolsa. Fiz também 8 quadrados como este aqui. E para montar essas peças, nós vamos juntar elas costurando. Costurando com a agulha de tapeceiro. E o fio da cor cru, que é a mesma cor que eu usei para finalizar aqui os retângulos e os quadrados. Então, eu vou colocar esse fio na agulha. Coloco o fio na agulha, corto um pedaço do fio, que eu acho que vai ficar bom para eu costurar. E vou começar a emendar essas partes. Eu vou emendar os quadrados. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem como que vai ficar a emenda dos quadrados e dos retângulos, todos eles juntos. Eu vou virar, então, do avesso, o square. Vou passar o fio aqui por dentro de alguns pontos.
Eu gosto de fazer desse jeito. Passo o fio por dentro de alguns pontos, que ele já vai ficar aqui escondidinho aqui atrás. Olha só, deixo ele aqui e dou um nozinho antes de começar a costura. Dou um nozinho aqui, para ele ficar firme. Agora, eu viro do outro lado e já vou começar a costura. Vou colocar aqui por dentro, junto os 2 squares, e vou vir aqui por dentro, lá onde eu fiz a correntinha. Olhem só, aqui onde está o espacinho, a correntinha. Vou vir aqui por dentro. E vou começar a costurar. Venho agora desse square, eu venho pro outro. E vou passar aqui a costura, olha só, por uma dessas alcinhas, olha aqui. Onde eu fiz a correntinha, venho aqui no primeiro ponto. E vou juntar, olha. Vou juntar aqui, sempre dando um ponto num square e um ponto no outro square. E no outro. Vou juntando esses squares. Essa é uma forma bem simples de costura. Olhem só. Somente um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Eu pego aqui nessa argolinha que fica por cima e venho na outra que fica do outro lado. E passo o fio. Quando eu vejo que já tá um tamanho bom, eu posso dar uma puxadinha aqui para ele ficar bem firme. E vou para próxima, olha só, próximo ponto, no próximo ponto. Vou fazer isso juntando todos os squares, da forma que eu mostrei lá, que eu coloquei a foto para vocês verem. Passo num ponto de um square, vou no outro e passo também. E eu vou fazer isso juntando todos os squares. Vou fazer aqui, terminando esse, depois eu venho, junto mais um e mais um. Primeiro, junto os 4 squares. Para finalizar a bolsa, eu vou fazer então um outro vídeo, porque esse vídeo ficou bem grande. Então, para ficar bastante detalhes para vocês, eu resolvi fazer um outro vídeo, que você pode ir lá no canal e assistir a segunda parte. Ela vai estar disponível para você, tá bom? Então, eu te aguardo lá na segunda parte do vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada.